Olá, tudo bem? Seguindo então com as nossas atividades remotas aqui no IEF de Minas, Campus Avançado Três Corações, nós vamos trabalhar nesse início de terceiro bimestre com a construção de um documento acadêmico, um trabalho mais bem formatado. Lógico que a gente não vai atender todas as demandas aí que vêm da BNT, mas a ideia é passar um norte, um início, para vocês que estão aí no primeiro ano, para que vocês possam estar começando, Então, eu estou aqui no nosso ambiente no Moodle, lembrando que a gente tem a apostila aqui, e essa apostila, no capítulo 7, ela traz bem detalhado o que a gente tem que trabalhar, as principais normas, as principais regras que nós temos, para trabalhar com documentos acadêmicos, certo? Isso aqui é uma estrutura bem completa de um documento acadêmico, então a gente vê que tem muitos e muitos cenários aí, e a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, lógico, com os principais aqui, até porque vocês estão no começo dessa caminhada aqui dentro, até para a gente não fazer. Mas dê uma olhada na apostila, ela tem passo a passo, E a gente vai produzir algumas videoaulas, fazer as lives também, para auxiliar vocês, certo? Então, capítulo 7 da apostila, importante vocês darem uma olhada, tá bom? Naveguem aí também no nosso ambiente de trabalho, Importante para vocês já irem se acostumando. Então, vamos lá. Essa primeira videoaula nossa, aqui no Google Drive, no Documentos, a gente vai construir uma estrutura, vou colocar básica aqui, de trabalhos acadêmicos, correto? Então, é uma ideia, É uma proposta para que vocês analisem, para que vocês possam estar utilizando aí. De novo, vai ser baseado aqui nesse documento da apostila que a gente tem, Então, a gente vai seguindo mais ou menos isso aqui. Lógico que a gente vai colocar algumas páginas, outras que não são tão essenciais, a gente vai pular. Bom, então, voltando aqui, a primeira página que a gente está... Vamos lá, antes, Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai vir aqui em Arquivo, Configurar Página, O Google Documento Drive, ele tem como, lógico, trabalhar aqui com orientação, retrato e paisagem, Paisagem seria a folha deitada. A gente não consegue fazer isso só por uma parte do documento, Então, por enquanto, a gente vai deixar como retrato mesmo, ok? O papel, normalmente a gente trabalha com folha 4, É um tipo de documento de folha padrão que a gente trabalha. Às vezes a gente tem carta, mas trabalhos acadêmicos normalmente a 4, Em termos de margem que a gente tem aqui, Vou voltar aqui na apostila, até para que vocês criem esse hábito, de dar uma pesquisada importante. Repare que a gente tem aqui, a margem superior e a margem esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Então, volto aqui, superior, 3 centímetros, inferior, 2, esquerda, 3, direita, 2, Por que a margem superior é maior? Para a questão da numeração de página que fica no topo, ok? Por que a margem esquerda é maior? Caso de impressão, encadernação, grampear o trabalho, você não corre o risco, de atrapalhar aí uma parte escrita do seu trabalho. Então, pronto, primeira configuração, configurar a página, A4 e questão das margens, correto? Então, pronto, primeira etapa feita. Vamos então agora à construção da capa. A capa, ela tem alguns elementos que são essenciais. De volta à apostila, vou ficar fazendo isso toda hora não, mas só para vocês se acostumarem, Normalmente, o que a gente tem na capa? O nome da instituição ou logo, O nome do autor ou dos autores, o título e o subtítulo, a cidade, o estado e o ano, Nada daqueles títulos com word art, muito elaborados, então a gente normalmente trabalha no formato mais tranquilo, bom? Então, primeira coisa que tem que ter na capa, logo. O IEF de Minas, ele tem suas logos padrão, Então, entrei aqui no portal do Campus Três Corações. Aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui, marca oficial. Só vocês acessarem aqui, vocês vão ter N opções aí de formato, para estar trabalhando, ok? Então, basta escolher uma, certo? Eu já tenho essas aqui baixadas, então vou vir cá e vou inserir uma imagem, inserir imagem. Vou fazer um upload do meu computador, já que eu tenho elas já salvas aqui. Só localizar aqui no meio da minha bagunça. Vamos tentar essa aqui, vai. Seja... Não, errado. Opção errada. Vamos inserir de novo.
fui em verticais, na verdade eu tenho que ir em horizontais, tá? Esse aqui, pronto, tá aí. Em termos de tamanho, tá? Onde a gente não coloca ocupando a tela toda, mas a gente coloca de uma forma que tem um destaque, né? Então, a gente já aqui garantiu o primeiro item. O segundo item que a gente vai trabalhar é o nome dos autores, tá? Ou do autor do trabalho. E aí a gente já entra em um ponto. Qual tipo de fonte utilizar? Muita gente gosta de fazer fontes, usar fontes um pouco diferentes, mais impactantes e tal. Normalmente, trabalhos acadêmicos a gente tenta ser o mais comum possível, tá? Então, normalmente, trabalhos acadêmicos ou são em Arial ou são em Times, né? Algumas publicações já aceitam Calibri, então é importante vocês acompanharem também o que é pedido, tá? Nós vamos fazer esse trabalho baseado aqui em Arial, tá? Então, vamos deixar aqui a fonte Arial e o tamanho padrão para a gente trabalhar em documentos acadêmicos, 12, tá? A princípio, a gente vai fazer quase tudo com o tamanho 12. Então, feito isso, nós vamos colocar aqui o nome dos autores desse trabalho. Então, né, autor, nome completo. Por favor, né, tenham cuidado aí de trabalhar com o nome completo, ajuda bastante. Se for mais de um autor, coloque o nome de todos em ordem alfabética, tá? Não tem nenhum tipo de dor de cabeça, certo? Continuando aqui, aliás, antes de continuar com os elementos da capa, repare que esses dois nomes estão muito próximos um do outro, tá? Um outro padrão que nós temos em documentos acadêmicos, que é muito comum de utilizar, e aqui no Google Documentos fica nesse ícone aqui, ó, espaçamento entre linhas, tá? Ou, deixa eu ver se fica dentro de formatar, espaçamento entre linhas, tá bom? Esse espaçamento entre linhas é um espaço que fica de uma linha para outra, sem você dar enter. Tá? Então, a gente vai acessar ele aqui, tá? Eu vou vir em espaçamento personalizado só para a gente ver o que tem de possível, tá? Normalmente, a gente trabalha com espaçamento entre linhas de 1,5 e deixa zerado espaçamento antes e depois de parágrafo. Tá? Normalmente, é assim que a gente trabalha. Vocês vão ver que a hora que a gente aplicar, ele vai dar um espaço aqui entre os nomes, tá? Isso aqui é muito importante para quem vai ler o trabalho, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma anotação, fazer um registro. Então, lembrem-se que o espaçamento entre linhas, está aqui, espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 durante os seus textos aí no seu trabalho, beleza? Então, acho que já vai ficar configurado aqui para nós. Seguindo, então, na capa, nós vamos ter o título do nosso trabalho e o subtítulo. O título é em caixa alta, letra maiúscula, o subtítulo está em letra minúscula, separado pelos 2 pontos aqui. O título, a gente vai colocar ele em negrito e pode usar aqui um tamanho 16, ok? Para realmente dar um destaque nesse trabalho, certo? O último elemento que nós temos na capa é aqui quase no rodapé da página, mais embaixo, nós colocamos, e aí voltamos aqui ao nosso padrão 12 e sem negrito, tá? Nós vamos colocar a cidade, então 3 corações MG e o ano que esse trabalho foi feito, nesse caso 2020, tá? Eles vão ficar sempre ancorados aqui logo acima da margem, tá? Então esses são os elementos de uma capa. Vou diminuir o zoom aqui, de modo que a gente possa ver a capa como um todo, tá? Vou até deletar essa página de baixo. Então, repare que a gente está visualizando a página como um todo, para a gente poder acertar esse alinhamento, né? Repare que o título tende a ficar no meio, né? O espaço aqui do autor para o nome da instituição e para o título tende a ser o mesmo, tá? Então, essa é uma capa de trabalho acadêmico aí, que vocês podem estar utilizando, beleza? Primeira atividade, capa, resolvido. Então, repare que o objetivo da capa é identificar a instituição, os autores, qual que é o tema do trabalho, a cidade e a data, tá? Cidade e data são importantes para quem for ler o seu trabalho, entender qual que é o seu contexto, ok? Então, capa, ok. Vamos para a próxima página, tá? E aí, uma dica que eu gostaria de dar, repara que a gente só tem uma página, perdão. Quando vou inserir página, normalmente a gente dá um enter e vai colocando isso, né? Vai digitando. Qual que é o problema? Se a gente mexer no nosso trabalho, ele vai empurrando o texto de uma página para outra e a capa, ela é uma página que ela vai ficar estática,
tá? Então, sempre que a gente for inserir uma página nova agora, aqui, né, que não for dentro do corpo do texto, é legal a gente vir aqui inserir, quebra de página. O que o quebra de página faz? Ele insere uma página nova, tá? E ele não vai ser afetada pelas mudanças que a gente vier fazer na capa, tá? Então, a ideia é que fique uma página independente, certo? Daqui a pouco a gente vai ver a quebra de seção, tá? Mas a quebra de página só para evitar isso aí. Agora, deixa eu voltar aqui, nós vamos fazer a folha de rosto, tá? Também tem aqui na apostila como é feito. A folha de rosto, gente, é muito tranquila de ser feita, tá? Ela é muito parecida com a capa. Ela somente vai trazer o que é esse trabalho, para qual disciplina que é, qual é o professor, uma breve descrição, uma ementa ali do que é o trabalho, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: seleciona a capa de vocês aqui, todos os elementos, copia, de preferência usando Ctrl+C aí, certo? Copia, traz aqui para a página de rosto e cola. Pronto, já temos aí praticamente a nossa página de rosto, tá? Folha de rosto aí. Lembrando que, qual que é o objetivo da folha de rosto? Nós vamos colocar aqui então, logo abaixo do título, depois a gente faz o ajuste ali, tá? De tamanho 12, sem negrito, tá? E nós vamos mexer na margem. Essa mensagem, essa emenda que nós temos que colocar, deixa eu voltar aqui na apostila, é esse trechinho aqui, tá ok? Então, nós vamos mexer na margem do nosso trabalho, a margem aqui no Google Documentos é essa aqui, nós vamos trazer ela, tá? Até a metade da página aí. Alguns trabalhos são um pouco deslocados a mais, tá? Mas então tá, vou trabalhar aqui com 10 centímetros. E aqui nós vamos colocar uma mensagem, tá? Por exemplo, né? Trabalho apresentado à disciplina de Fundamentos da Informática como critério de avaliação no terceiro bimestre. Repara que a ideia aqui é simplesmente dar uma direção. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Aonde que ele se aplica? Tá? E logo em seguida colocar professor. Aí às vezes a gente coloca professor orientador, tá? Eu vou colocar aqui Bruno Rezende, beleza? Esse texto aqui, eu tinha deixado tamanho 12, mas na verdade ele é tamanho 10, tá? Ele é tamanho 10 e ele aqui a gente pode diminuir esse espaçamento entre linhas dele para ficar um documento mais compacto. E ele é justificado aqui para ele ficar mais alinhadinho, ok? Repara que quando a gente digitou, logicamente, ele empurrou o texto para baixo, tá? Vou voltar aqui dando um delete e a gente vai visualizar aqui como que está essa folha de rosto. Tá? Repara que não está legal em termos de distribuição. Vamos dar um Enter aqui, vamos ver como que fica. Então, talvez a gente possa subir aqui um pouquinho, subir o título. E pronto. Repara que fica mais alinhado, tá? Para a gente ter uma noção aqui do que a gente vai trabalhar. Voltando aqui ao 100%, até para ficar mais visível, né, para vocês. Opa. Esse texto aqui que a gente coloca, né, essa ementa, é coisa simples, tá, gente? Se você estiver fazendo um TCC, você coloca que é um trabalho de conclusão do seu curso. Se for do estágio, você vai falar que é do estágio. É uma referência. Se for da disciplina, né, de lógica de programação, de arte e design, de montagem e manutenção, de português, de inglês, segue a vida aí tranquilamente, tá bom? Então, fica assim. Capa, folha de rosto, tá ok? Seguindo, a gente vai de novo aqui inserir, quebra de página. De novo, por quê? Porque aí eu não começo a afetar uma página, não afeta a outra, tá bom? Se vocês olharem aqui na apostila, vocês vão ver que esses elementos pré-textuais que a gente chama, antes de chegar aqui nos elementos textuais, são vários, né? São vários. Então, a gente poderia colocar aqui uma errata, uma dedicatória, agradecimentos e por aí vai, tá? Como esse trabalho, o objetivo dele é ser mais sucinto, nós vamos simplesmente colocar aqui, tá? Tamanho 12, em negrito, um resumo, tá? Nós vamos deixar essa página aqui reservada para o resumo. Esse resumo, depois a gente vai voltar e vai estudar como que ele tem que ser construído, tá? Então, por enquanto,
é uma página reservada para o resumo, tá? Para que ele voltou aqui para o tamanho 11, deixa eu voltar para o 12. Eu vou deixar ele aqui até de uma cor diferente, azul aqui, para me lembrar que essa página ela está aqui só para que eu faça o resumo. O resumo, gente, normalmente a gente faz no final do nosso trabalho, tá? E a gente já vai discutir o que é isso. Continuando então na nossa estrutura, eu vou vir aqui, inserir, de novo quebra, tá? Quebra de página, está com a fonte azul e deixa eu voltar para preta, né? Nós vamos seguindo. Em alguns trabalhos que tem muitas figuras, né? Então normalmente a gente tem que fazer listas de figuras. Alguns trabalhos que tem muitas tabelas, opa, voltou para o azul. A gente vai ter que montar lista de tabelas. Em alguns trabalhos nós vamos ter que montar, gostou do azul, hein? Nós vamos ter que montar lista de quadros. Certo? Eu digitei errado aqui, deixa eu apagar. Esses itens, eles vão ser colocados no trabalho quando e se necessário, tá? Então, eu vou deixar essa página aqui reservada para isso também. Depois a gente vê e vai fazer, cada um, vamos tentar fazer isso automático, tá? Para ver se funciona. Seguindo, ele gostou realmente da fonte azul. De novo, mais uma quebra de página. E aí a gente vai chegar na última página antes da gente começar o texto, tá? Independente dos elementos que você for colocar pré-textual, a última página antes de você iniciar o seu texto tem que ser o sumário, tá? O que é o sumário? Ele é um guia, né? Uma ordenação ali do que você vem fazendo, qual é a página que se encontra aquele capítulo, aquela seção, tá? Esse sumário, muitas pessoas gostam de vir aqui e digitar, né? Introdução. E temos pessoas que gostam até de colocar os pontinhos. Coloca os pontinhos, isso aqui no final está na página 1. Vou botar na página, no nosso caso aqui, 5. Tá? Beleza. Nós vamos fazer o sumário de forma automática. Tá? De forma automática. É muito importante a gente se habituar com isso. Por quê? Porque é uma mão na roda fazer sumário de forma automática. Você fazer sumário na mão te dá uma dor de cabeça, porque tudo que você altera, você tem que alterar o sumário. Então, a página está aqui reservada para a gente fazer o sumário. Nós vamos deixar ela em branco e vamos seguindo, tá bom? Agora, para a gente começar o nosso texto, tá? A gente vai começar o nosso texto, certo? Nós vamos vir aqui em inserir, só que ao invés de usar o quebra de página, a gente vai usar o quebra de seção. E por que nós vamos usar o quebra de seção? Porque quando a gente quebra uma seção, ele quebra a página, beleza? Só que, além disso, ele permite que a gente faça uma configuração diferente de uma seção para outra, tá? Então, eu vou vir aqui, quebra de seção, certo? Quebra de seção. Repara que ele me deu uma página em branco. Aqui, a gente vai colocar a introdução, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar a introdução aqui só para a gente ter uma referência. Vou clicar aqui no cabeçalho, que é na margem superior. Repara que ele aparece aqui para nós, ó. Cabeçalho, seção 2. Vou rolar aqui para cima. Cabeçalho, seção 1, tá? Onde tem o sumário. Então, repara, seção 1, seção 2. Repara que aqui, ele tem essa opção, vincular a seção anterior, a gente vai desmarcar ela. Tá? A gente vai desmarcar por quê? Por que a gente está fazendo isso tudo aqui no cabeçalho? Porque a gente vai colocar a numeração de página aqui no cabeçalho. E a numeração de página, ela não sai no sumário, tá? Ela não sai nas listas, ela não sai no resumo, nem na capa, nem na folha de rosto, tá? Então, a partir da introdução, que é o nosso, vou até colocar aqui, né? Início de elementos textuais, é aqui que a gente começa a construir o nosso texto, tá? É que a gente começa a numeração. Então, para inserir numeração de página é muito tranquilo. Clicamos aqui no cabeçalho, inserir. Tem aqui números de página. Você escolhe se é no rodapé, se é no cabeçalho em cima ou se é no rodapé embaixo, tá? Notem que é o seguinte, a gente pode começar contando da página 1 na capa, ou a gente pode desconsiderar a capa. Isso é uma discussão, né? Algumas instituições adotam contar a capa, outros não, tá? Aqui no nosso caso, beleza, vamos aqui contando todos, tá? Vocês vão ver que aparece aqui página 6, tá? A nossa introdução, então, vem para a página 6. Se nós voltarmos, o cabeçalho saiu com página,
né, as listas saíram com página. Nós vamos vir aqui agora, então, no sumário, por exemplo, selecionar o cabeçalho. Repara que a gente está na seção 1, tá? Vamos apagar aqui a numeração de página. O cabeçalho e o rodapé, eles são elementos que vão repetir o conteúdo em todas as páginas. Então, a gente apagou ali no sumário, apagou para cima. Só que a introdução aqui não apaga, tá? Então, a quebra de seção que eu mostrei para vocês, ela nos permite isso aqui, fazer um cabeçalho diferente de um local para o outro, tá bom? E aí a gente chega aqui, então, na nossa introdução, tá bom? Que são os nossos elementos textuais. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui na introdução? Por enquanto, a gente não está preocupado com o texto, a gente está montando a nossa estrutura, né? Então, normalmente a gente coloca número, tá? Depende de onde você vai mandar o seu trabalho e tudo mais, mas a gente coloca aqui, introdução, tá? O que é importante ter numa introdução? Contextualização, objetiva, justificativa, o que você vai estar construindo, um pouquinho ali de uma metodologia para explicar coisas tranquilas de serem feitas, tá bom? Então, introdução, beleza. Então, eu vou até fazer o seguinte, 1.1, contextualização, isso é para a gente ver, tá? 1.2, objetivos. 1.3, justificativa. Tá? Como que nós vamos fazer? Depois, gente, a gente vai passar item a item aqui explicando, né? Fazendo um esboço do que tem que ser colocado. Mas vamos lá. Como que nós fazemos por esse sumário automático funcionar? Tá? Tudo que a gente for fazer de sumário, e aí cabe em qualquer uma das ferramentas que vocês forem usar, Word, Writer e tudo mais, depende desse estilo de texto. Tá? Repara que a gente tem estilo título, subtítulo, título 1, título 2, título 3, tá? Então, se a gente souber trabalhar com esses estilos aqui de texto, e o texto normal, que a gente vai usar demais, né? A gente consegue gerar um sumário automático. Então, por exemplo, para a gente trabalhar com sumário automático, o que nós temos que mexer, recapitulando, é aqui com o estilo, tá bom? Então, selecionei aqui introdução 1, venho aqui em formatar, estilo de parágrafo, título 1, por exemplo. Ele vai aplicar aqui, ele muda um pouquinho, a gente pode voltar essa formatação, tá? Deixando ele todo em caixa alta e em negrito, em destaque, tá bom? Eu tentei, né, aqui aplicar esse estilo, mas não funcionou, tá? Usar essa formatação aqui não funcionou, mas paciência, né? Esse texto aqui, a gente repara que ele está com estilo de texto normal, a gente poderia colocar ele título 2. Por que título 2? Porque ele é um 1.1, né? Então, novamente, ele vai mudar a formatação, a gente volta aqui, esse não é um que vai trabalhar com negrito. Mesma coisa, tá? Título 2, pronto, e o justificativa também a gente altera para título 2, certo? Trabalhar com estilo, gente, pode parecer um pouquinho chato, mas é um facilitador gigantesco, principalmente porque construção de sumários automáticos vai facilitar muito para vocês alterações futuras. Então, por favor, tomem cuidado com isso aí, tá? A gente vai voltar depois, vai falar sobre cada um dos textos. Lembrando que aqui, nesse intervalo, a gente vai trabalhar com parágrafos, e esses parágrafos, eles vão ser no estilo texto normal, tá bom? Para quem ainda não está habituado, sempre que a gente digitar uma palavra que tiver a ortografia errada, ele vai sublinhar aqui de vermelho, mostrando que essa palavra está errada. A gente pode clicar com o botão direito, fazer correção, tá? Então, já é um facilitador. Então, pessoal, a primeira seção, o primeiro capítulo é a parte de introdução. Nós vamos seguir, tá? Vou inserir aqui mais uma quebra de página, tá? Não preciso mais fazer quebra de seção, repare que já vem numerado. A gente vai colocar o nosso item 2 aqui, que seria a parte do desenvolvimento. Esse capítulo de desenvolvimento, na verdade, ele pode ser 1, 2, 3 capítulos, tá? Não tem problema, é onde a gente desenvolve o conteúdo do trabalho, tá? Então, vou alterar o estilo dele aqui para título 1, perdão, tá? Estou compondo ele aqui, resolvido, tranquilamente. Então, o capítulo, tá, de desenvolvimento, também a gente vai trabalhar aqui com fonte 12, Nesta seção, desenvolver o tema do trabalho. Normalmente, o capítulo nem vai chamar desenvolvimento, Ele vai chamar, por exemplo, plágio,
blockchain, né? Alguma coisa relacionada ao seu tema. E ele vai ter muitas páginas aí para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, resolvido, tá? Vamos deixar aqui só porque a gente está apenas montando estrutura. Vou inserir mais uma quebra de página, certo? 3, que vão ser as considerações finais, tá? Porque a gente está fazendo agora basta, vou mudar ele para título 1 de novo, tá? Vocês vão ver que dependendo a gente tem que trabalhar com alguns capítulos aqui no meio, tá? Eu vou até voltar aqui no desenvolvimento, né? Normalmente aqui dentro a gente vai tratar, né, da metodologia e dos resultados que a gente tem, tá bom? Então, por enquanto, para essa estrutura básica inicial, esses 3 capítulos já resolvem para nós, tá? E, de novo, a gente pode ter 2.1, 2.2, 3.1, não tem problema, tá bom? Essa videoaula, o objetivo é simplesmente montar a estrutura, a gente não está discutindo profundo que cada sessão vai ter, né? Vai compor. Nas considerações finais, só para ter uma ideia, é a parte de conclusão, né? Então, normalmente aqui dentro, é muito importante, né, lembrar-se de colocar, de fazer um balanço aí do que foi estudado, de você deixar bem claro o seu ponto de vista, o que foi importante, destacar as limitações do seu projeto e também uma proposta de projetos futuros, tá bom? Mas a gente vai tratar disso com mais detalhe. Vou inserir mais uma quebra de página aqui, tá? E vou chegar aqui nas referências. Tem gente que vai colocar referências bibliográficas, tá? O tamanho é 12, é negrito, tá? E a gente muda para título 1. Devia ter feito depois, né? Pronto, aqui, tá? Seguir as normas da ABNT e a gente vai ver com mais detalhes. Ok? A gente poderia também ter apêndice, ter anexo, mas por enquanto essa estrutura básica que resolve para nós, para essa primeira videoaula, que vai ter continuidade, tá bom? Então, a gente já está aqui na nossa página 9, tá? Então, repare que minimamente o seu trabalho vai ter 9 páginas aí, né, dentro da disciplina de fundamentos da computação. Então, vou voltar lá no início, tá? Em passada geral, capa construída, folha de rosto construída, muito parecida com a capa, mas tem essa ementa aqui, tá? A parte de resumo que a gente vai fazer no final, as listas de figura, tabela e quadro, eu vou apresentar em uma próxima videoaula como que a gente vai fazer, tá? Tentando fazer, e a gente chega aqui no sumário. O sumário nós deixamos em branco, vamos fazer o sumário funcionar agora, né? Para fazer um sumário automático, a gente utiliza aqui a opção inserir sumário, certo? No Google Documentos ele dá a opção aqui com números ou com links, tá? Normalmente trabalha acadêmico com números, a gente aciona, pronto, está aqui um sumário automático, prontinho para ser usado. Você pode selecionar, pode editar, está com tamanho 11, vou passar para o tamanho 12, eu quero tudo sem ser negrito, para ficar mais organizado. Pronto, resolvido, certo? Ou seja, é uma coisa muito tranquila de se fazer, tá bom? E a vantagem, vamos imaginar que inserimos um texto aqui, né? Texto e o item 1.3 acabou, eu vou empurrando ele aqui, ele acabou pulando para a página abaixo, tá? Repara que como a gente usou quebra de página, ele já empurrou 2 para a página de baixo, certo? Se dentro do desenvolvimento a gente colocar aqui 2.1, né? Vou colocar aqui, subseção, tá? Só para a gente ter uma referência. Vou alterar ela aqui para título 2, certo? Todo negrito, beleza. Repare que o nosso sumário, ele não se atualiza automático, tá? Mas ele dá essa opção aqui, atualizar sumário, pronto, certo? Ele já trouxe aqui para nós a subseção, os títulos, tá? Tudo organizadinho. Repara que a justificativa já atualizou para a página 7, né? As demais já foram atualizadas, e aí a gente tem condições de ter um sumário que, se a gente chegar aos 45 do segundo tempo e precisar de fazer algum tipo de alteração, nós vamos conseguir sem maiores dores de cabeça, tá? Então, pessoal, essa é a estrutura básica que a gente construiu, tá? Se a gente seguir aqui, a gente vem na parte dos elementos textuais, né? Introdução,
o desenvolvimento, as considerações finais e as referências, certo? Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos ver o que tratar em cada um desses assuntos, tá? Em cada uma dessas sessões, e como a gente pode ir melhorando e construindo um documento, tá? E usando os recursos da ferramenta. Porque o objetivo aqui é, lógico, construir esse modelo, mas também conhecer os recursos dessas ferramentas de edição de texto. Tá bom? Então a gente encerra por aqui e até a próxima aula. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.